Fala galera, beleza? André Okazaki aqui e o tema do vídeo de hoje é um erro muito comum na implementação de interfaces. Um fato interessante sobre esse tema de hoje é que quem me ajudou a entender esse problema foram os testes de unidade. Então eu quero te mostrar aqui qual que é o problema, qual que é o erro e eu quero te mostrar também como é que o teste de unidade me ajudou a entender por que isso é um problema e tirou uma nuvem negra aí do meu pensamento, porque essa é uma coisa que eu realmente tive muita dificuldade de entender e acho que você também deve ter aí no seu dia a dia. Então, para começar, por que esse tema é importante? Por que eu acho que é legal trazer isso para falar aqui com você? Porque dependência e interface são conceitos fundamentais para quem quer programar com orientação ao objeto. E ele é parte do Solid, né? Quando a gente fala de dependências, o D do Solid é o Dependency Inversion Principle, o princípio de inversão de dependências. Ele é um negócio que é o tipo de coisa que a gente lê, e isso aconteceu comigo, né? A gente lê, acha que entende, mas quando chega na prática, você faz tudo errado, continua fazendo do jeito que você aprendeu errado. E é por isso que geralmente a gente erra nessa implementação. Na hora de fazer a interface, a gente até entende que tem que usar, que tem que criar, mas na hora de implementar tem um pequeno errozinho ali que acaba gerando um transtorno um pouco grande. Às vezes pode ser um problema para você, às vezes pode não ser, mas é fato que conceitualmente é um problema e aí às vezes ele passa batido e eu quero te mostrar aqui como que você faz para ver esse problema. Então, como que esse conhecimento te ajuda? O que eu vou trazer aqui para você colocar em prática aí no seu dia a dia? Primeira coisa, entender como o teste de unidade pode te ajudar também nos estudos. Eu gosto de falar bastante aqui dos efeitos colaterais do teste de unidade, né? As coisas que ele traz para você e até da disciplina de teste de software como um todo, não só do teste de unidade. É que o teste de unidade é meu xodózinho ali, porque ele sempre traz vários benefícios diferentes para quem programa. Mas a disciplina de teste como um todo, ela traz vários benefícios para a gente. E tem várias formas que o teste de unidade ele pode te ajudar a estudar, porque ele vai te mostrar como as coisas funcionam, ou como a parte teórica das coisas deveria ser aplicada. Ele bota a prova mesmo. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, comecei a reparar mais nesses últimos dias aí. Quero dividir um pouco mais com você também, neste e em outros episódios também. Segunda coisa, que você vai começar a implementar as interfaces do jeito certo. Então veja que o certo aí entre aspas, porque dentro dos conceitos da arquitetura, né, existem várias formas certas e várias formas erradas de se fazer. O que a gente tem que fazer é escolher a forma certa e não a forma errada. Então, o certo não é que exatamente o que você está fazendo. Caso você esteja cometendo esse erro, esteja muito, muito errado. Porque provavelmente no seu dia a dia aí funciona e eu acho que você nunca deve ter tido um problema maior com isso. Se você já sofreu com um problema desse tipo, como eu já sofri, você vai sentir na pele que é um grande problema. Mas às vezes para você não é. Então só quero deixar claro que não é uma questão só de certo e errado. Conceitos, pontos de vista diferentes para você avaliar e entender. Eu vou te passar a parte conceitual e aí na prática talvez para você se aplique, talvez não. Então eu quero que você aprenda pelo menos qual que é o jeito certo de implementar, ou pelo menos um dos jeitos certos de se implementar. E depois que você entender esse conceito, que foi por isso que eu achei interessante trazer essa conversa hoje, é porque conceitos como Clean Architecture e arquitetura hexagonal, eles vão ficar mais claros para você. Provavelmente, se você já estudou arquitetura, você já ouviu esses dois termos aí em algum lugar, em algum post. Eu já falei disso também aqui algumas vezes, né? Já mencionei essas duas coisas. São linhas arquiteturais que você pode aplicar no desenho do seu sistema, na solução do seu sistema aí. E algumas coisas sobre interface, elas ficam um pouco confusas quando a gente vem do mundo tradicional, vamos dizer assim, aquela famosa arquitetura de camadas, né? E a gente vai para esse tipo de desenho arquitetural. Então, eu acho que depois que você entender o que eu vou te passar, esses dois conceitos eles vão ficar um pouco mais claros aí, como ficaram para mim também. Então, para começar, vamos lá. Vamos falar primeiro sobre o que te ensinaram sobre dependências. Dependência,
Para quem não sabe, para quem não tem a menor ideia nem do que eu estou falando, né? Dependência é chamar um método dentro de um outro método. É quando a porção do seu código, que no nosso caso aqui, teste de unidade, a menor porção é o método, você depende do processamento de um outro método para poder funcionar. A gente, claro, deseja que as funções, que os métodos do seu sistema, que eles funcionem de forma independente, mas todo sistema ele precisa ter um certo nível de acoplamento. Então, precisa haver dependência entre as partes, né? Se elas não se comunicam, você vai ter um carro, por exemplo, que desmonta quando você coloca no chão, né? Você vai ter um monte de peça solta ali que não se encaixa. Então, as peças elas precisam se encaixar, assim como o seu código ele precisa se encaixar também. Você tem vários métodos, eles precisam se comunicar. Muitas vezes essa dependência ela deixa de ser só entre métodos da mesma classe e passa a ser dependências com outras classes, né? E aí essa dependência ela fica muito explícita quando você usa o operador nil. Toda vez que você tem um nil alguma coisa, você está gerando um alto acoplamento, uma alta dependência sobre aquela classe. Se a gente pegar no nosso exemplo aqui, ó, eu tenho aqui uma classe incluir reserva, uma classe de fluxo, né, um command handler, talvez você chame de use case, ou sei lá como você chama aí, e ele tem aqui um passo aqui, o primeiro passo do nosso método é obter o cliente. Veja que ele aciona aqui uma outra classe, né? Eu poderia aqui simplesmente fazer o seguinte, ó, cliente, ficou meio esquisito não aqui, mas new cliente API client. E aí eu posso fazer essa mesma chamada aqui, ó. Chamando a classe que eu instanciei. Então eu dou um new na minha classe, automaticamente aqui eu estou gerando uma dependência, né, e vou chamar um método de uma outra classe. É isso que que faz a gente gerar as dependências. Por que isso é uma dependência? Porque se eu vier aqui agora e fizer uma alteração na minha classe cliente API client, por exemplo, vou renomear ela para cliente API client X, a minha classe aqui incluir reserva, ela quebra. Então eu tenho uma dependência direta agora com a outra classe. Qualquer alteração estrutural que eu fizer nessa classe pode surtir efeito direto em outras classes do meu sistema. Então eu estou aumentando o acoplamento, estou gerando dependências dentro do meu sistema. E aí a gente costuma dizer, dentro da orientação objeto, que é desejável que você tenha um baixo acoplamento, que o seu sistema ele não tenha zero acoplamento, porque como a gente falou, já é impossível ter zero, mas que ele seja baixo, porque quanto mais baixo mais fácil é de manter. Se eu tiver menos dependências diretas, fica mais simples de mexer no código depois. E aí, essa implementação de baixo acoplamento, para fazer isso a gente usa interfaces. Então, lá no .NET Core, quando ele começou, com o seu mecanismo de injeção de dependência ali, esse conceito de interface ele começou a ficar mais presente para quem é do .NET. A galera que veio lá do Full Framework, que veio do VB, que veio do ASP3, a gente não era acostumado a usar interface. A gente saía dando new em tudo que era lugar, do jeito que está aqui, que é o normal, na nossa cabeça, pelo menos. E aí, quando veio o conceito de injeção de dependência, esse conceito de trocar suas dependências por interfaces, ele ficou mais claro para a galera do .NET. Então, hoje, você não precisa mais fazer desse jeito aqui. Você pode simplesmente receber uma interface, e desde que a sua classe original lá, ela implemente uma interface, né, você consegue receber essa interface aqui como um parâmetro, e fazer o desacoplamento aqui. Ou seja, eu não dependo mais da implementação concreta do método. Eu dependo só do comportamento que a interface declara. Aqui o baixo acoplamento você pode observar quando eu trocar o nome da classe. Ó. Agora que eu tenho lá a referência só pela interface, se eu trocar o nome da classe aqui, ó, a minha outra classe ela não quebra. Então eu não tenho mais uma dependência direta com o cliente API Client. Eu tenho uma dependência sim, mas agora com uma interface. Ou seja, a interface ela declara comportamentos. E essa é uma das chaves do Dependency Inversion Principle. É a parte que eu acho que todo mundo entende, né? Ele menciona lá que a gente deve depender de comportamentos e não de implementações concretas. Ou seja,
eu preciso depender só de uma declaração do comportamento, que no caso seria interface aqui. Antigamente a gente chamava interface de contrato, né? Um contrato de implementação, ou seja, cada classe que implementa essa interface aqui é obrigada a ter um método chamado obter_client. Então você força a implementação, né? Era assim que eu via, pelo menos. E aí, dentro do seu método aqui, ó, você deixa de depender da classe, depende só da implementação. Se a sua classe implementa eClient API Client, para mim é suficiente. Então, em algum lugar aqui do .NET, lá no seu startup ou no seu Program CS, você vai fazer a injeção dessa dependência dentro do .NET ou do .NET Core, depende do que você está usando, e ele vai fazer a troca em tempo de execução. E essa é a grande vantagem de você usar a interface, porque permite que você troque a implementação concreta em tempo de execução e não em tempo de compilação. Que é a grande diferença aqui, né? Se eu dou um new na minha classe aqui, ó, e eu remover, tiver que trocar aqui para new client X, eu sou obrigado a compilar meu código de novo. Nesse caso aqui, não. Talvez sim, talvez não, né? Depende de como está estruturado sua solution aí. Mas você viu que trocando o nome da classe aqui, ele não quebra o meu código. Então, como eu já não tenho a dependência da implementação concreta, qualquer classe que implemente aqui eClient API Client é suficiente para mim. E aí, isso aqui a gente consegue observar nos testes de unidade. Deixa eu voltar aqui que estava fazendo uns testes. Aqui no nosso teste de unidade, a gente tem uma substituição de todas as dependências do teste, da nossa classe, né, em tempo de execução, que são os mocks. Então, não vou entrar aqui no detalhe sobre o que é um mock, como que ele funciona, porque não é o assunto desse vídeo. Se você quiser dar uma fuçada aí no canal, tem vários vídeos onde eu menciono os mocks, eu falo como eles funcionam, ou dá uma pesquisada aí na internet também para você ver como é que usa. Mas aqui no nosso teste, eu estou invocando aqui, testando o método handle. E aí veja que a nossa classe include reserva command handler, ela recebe duas interfaces, né? O cliente e o reserva repository. Aqui, rapidamente só para repassar, a minha classe aqui, ela recebe um request, né? Então é um fluxo, recebe algumas informações, uma delas é o CPF do cliente, e aí ele faz um fluxo para incluir uma reserva. Então eu obtenho o cliente, se eu não encontrar, eu dou uma resposta em branco aqui, com uma mensagem de erro. Se eu encontrar o cliente, eu crio uma nova reserva, usando o nome que eu obtive lá no serviço, e aí eu dou um incluir aqui na minha base de dados. Quem faz o incluir é a outra interface, que é o repositório. Então eu recebo duas interfaces aqui, são duas dependências. Estou recebendo a interface para consultar o cliente, que vai vir de um sistema externo, não é do meu sistema próprio, estou buscando via API, né? E aqui eu estou pegando essa informação e gravo no banco com uma outra dependência, que é a dependência do repositório. Um código bem simples aí que você vai encontrar em qualquer lugar, nossa empresa provavelmente também tem. E aí aqui no nosso teste a gente faz exatamente isso, ó, testa exatamente esse fluxo, né? Então deveria incluir a reserva se o cliente existir, então ele faz uma simulação, né? Estou gerando um mock aqui do repositório, depois eu estou gerando um mock da minha API de cliente, que no caso aqui é só a interface, né? Estou gerando um mock a partir desse cara, ou seja, um substituto, que em tempo de execução, no caso aqui o tempo de execução é o teste, na hora que eu executar o meu teste, ao invés de usar essa implementação aqui, eu vou usar esta outra implementação aqui, que é um mock, e eu estou declarando aqui que quando eu chamar o obter_client, eu vou retornar este cliente aqui, ó. E estou fazendo a substituição na hora de injetar as dependências no meu construtor. E aí, quando esse teste executar, ao invés de chamar o cliente API Client, ele vai trocar pela minha dependência. Eu fiz a troca aqui, e ele vai executar esse código de mock aqui que eu mandei ele executar. Então aqui no teste é a prova real de que a gente com interfaces consegue fazer a troca de uma dependência em tempo de execução, porque a gente passou a depender do comportamento e não das suas implementações concretas, né? O teste deixa isso muito claro. Agora,
Isso é comum, é desse jeito que a gente costuma fazer. Mas por que isso então é um problema? Onde está o erro aqui? Qual que é o erro que a gente comete? Veja aqui na implementação dessa interface como que a gente fez. Lembra que lá no começo eu tinha falado que a gente usava o new, certo? Para poder usar o new aqui, dar um new client API client, esse client API client, deixa eu voltar aqui, ó. Esse client API client é uma classe que está lá no meu projeto de infraestrutura. Então, se eu der um F12, eu vou voltar nele lá, ó. Central de reservas e infraestrutura. Essa classe aqui está declarada dentro de um outro projeto. Para eu poder fazer o new desse cara, eu sou obrigado a referenciar esse projeto aqui, ó. Então, API, o projeto API, Central de Reservas.api, depende do projeto Central de Reservas Infrastructure. Então, isso é uma dependência direta também. Só que num nível diferente, né? Aqui a gente, em vez de estar falando só de classes, a gente está falando de componentes. Cada projeto da sua solution vai gerar um output diferente e vai gerar uma DLL diferente, né? Um componente de fato, um arquivo físico separado. Dentro da solution você pode separar de várias formas, em métodos, em classes, em namespaces, em arquivos físicos, em pastas físicas ou em componentes separados mesmo, projetos separados que vão gerar arquivos de output separados. Nesse caso aqui, são dois. Então, eu tenho a API e a infraestrutura. Para poder dar o new, então, eu sou obrigado a ter essa referência. Quando eu tiro esse cara aqui, o nosso reflexo mental é seguir a mesma estrutura que já existia. Ou seja, se eu já referenciava o projeto de infraestrutura, é natural que quando eu for criar a minha interface, eu vou criar essa interface dentro do projeto de infraestrutura. Então eu estou aqui com a implementação concreta, que é o Client API Client, e eu já criei aqui, dentro desse mesmo projeto, a interface colada na implementação concreta. Então, qual que é o erro aqui? O erro fundamental que todo mundo comete é que a maioria dos devs cria a interface no lugar errado. Para ilustrar o ponto, vamos fazer uma troca de implementação. Vamos imaginar dois cenários diferentes. No primeiro cenário, ou melhor, um cenário só com duas implementações distintas. Vamos imaginar que quando você for chamar aqui o obter client, cadê aqui o client API client, seria uma implementação HTTP, né? Com REST, JSON e tudo mais aqui. Eu só deixei comentado porque aqui é uma solution de exemplo para não ficar saindo pela rede. Mas imagina que isso aqui é uma implementação de consulta via API, através de HTTP com JSON REST. Vamos dizer que aqui no nosso fluxo, o nosso serviço de cliente ele agora não é mais essa API HTTP aqui. Agora eu vou precisar consumir essa informação de um serviço WCF, que está em outro lugar da rede, é um outro sistema. Se eu tivesse que fazer essa troca, como eu faria? A gente tem duas linhas de trabalho. A primeira é a que normalmente você vai aplicar aí na sua empresa. Como que a gente faz? A gente vem aqui, eu já tenho o Client API Client, eu simplesmente poderia vir aqui, trocar o nome aqui para cliente WCF Client, por exemplo. E aí eu implemento a mesma interface. Eu vou apagar aqui e trocar a implementação só para a gente não se confundir, porque senão vai parecer que eu estou na mesma classe, né? Implementei a interface, troquei o nome e digamos que aqui, ao invés de fazer todo esse trabalho com HTTP, você usou um WCF aqui, fez algumas referências e vai funcionar. Se eu fizer a troca aqui, eu consigo manter o meu sistema sem alteração. Então, eu continuo dependendo da interface e Client API Client, apesar dela ser WCF, então ficou meio troncho o nome aqui, mas aparentemente está tudo funcionando. O que eu teria que fazer é que lá no meu startup, ou no seu Program CS, essa aqui é uma solution mais antiga, né? Eu declaro aqui que eu estou adicionando essa dependência. Eu teria que vir aqui e trocar essa dependência para WCF Client. E fazendo desse jeito, tudo continua funcionando. Então, eu consegui trocar a implementação da minha classe em tempo de execução, não é em tempo de compilação, né? Porque veja que eu não precisei alterar aqui o incluir reserva command handler. Em algum momento ele vai ser alterado e
vai executar. O meu teste, ele continua seguindo a mesma linha. Então nada mudou, ainda usa a interface cliente API client e está tudo funcionando. Esse é o jeito que geralmente você faz dentro da sua empresa aí. Agora digamos que no seu cenário, ao invés de usar o mesmo componente, você tem que usar um outro componente. Uma outra implementação de projeto. Que você tenha que criar em vez do mesmo de criar esse cliente dentro do mesmo projeto de infraestrutura, você precisa fazer uma migração e colocar ele em um outro projeto que você fez em F#, por exemplo, que você é em VB, ou que você simplesmente vai migrar para .NET 7, não sei, alguma coisa do tipo. E você é forçado a criar um projeto novo. Ou seja, aqui eu estou forçando literalmente uma quebra de limites. Lembra lá que eu sempre digo que a arquitetura é um jogo de limites e responsabilidades. Então eu estou mudando o limite, eu estou trocando de componente. Quando eu faço a troca de componente, acontece uma coisa curiosa aqui. Ó. Eu já tenho aqui um outro projeto. Eu até vou apagar aqui para a gente não se confundir também. Eu já tenho um projeto aqui, ó, Infranova, tá vendo? E aí eu criei a minha implementação aqui, ó, cliente WCF Client, e eu criei a interface seguindo a mesma linha. Então a interface está aqui junto com o projeto, vou criar essa interface aqui no meu projeto novo. Como é que eu faço agora para consumir a interface cliente WCF Client? Se eu tiver que consumir, eu vou ter que vir aqui no meu incluir reserva e vou ter que fazer uma alteração dentro desse método. Por quê? Porque hoje ele usa cliente API client. Então eu vou ser obrigado a... Vou comentar aqui para manter o código anterior. Posso até deixar o nome, mas eu preciso trocar o nome do campo, né? Mas eu preciso trocar o nome da interface. Essa interface não apareceu aqui, ó, porque eu não tenho referência ao projeto infra. Então, vou ser obrigado a alterar a estrutura do projeto para referenciar agora a minha nova classe, o meu novo projeto, né? Ele vai criar a referência aqui e aí ele consegue fazer a troca. Agora eu venho aqui, altero aqui também e vai funcionar. Como ele está com nomes diferentes, né, com nomes iguais, o nome da interface é diferente, mas o método é igual, mesma assinatura, porque eu só copiei e colei também, então ele manteve o funcionamento. Só que eu tive que alterar aqui, ó, fiz uma alteração estrutural. Troquei a minha dependência e criei uma nova dependência aqui no meu projeto. Agora eu tenho dependência também de infra nova. Se eu olhar para o meu teste também vai quebrar, porque como eu fiz uma alteração estrutural na minha classe, esse projeto aqui, ele por consequência vai quebrar. Então também sou obrigado a fazer a mesma alteração estrutural aqui, ó, e dar um use. E vou ter que referenciar também lá a minha classe. E aí ele vai funcionar. Então, se eu tiver que mudar a linha de consumo, né, ou seja, eu tinha uma necessidade que era obter dados de cliente. E aí eu tinha uma classe que fornecia esse dado para mim. Mas eu precisei trocar essa classe. Só que eu troquei a classe e eu troquei o componente também. Ele está em outro lugar, né? Quando eu fiz essa troca, eu fui obrigado a alterar a classe incluir reserva command handler. Mas lembra que lá, quando a gente falou sobre as definições da arquitetura, sobre o desenho, sobre injeção de dependência, a gente falou que, aqui na parte 3, ó, a gente falou que a interface ela permite a troca em tempo de execução. Só que eu tive que trocar a interface. Então quer dizer que se eu tiver que fazer essa troca, então eu não deveria ter implementado a interface aqui. Talvez eu deveria ter implementado a classe aqui, mas aí esse projeto Infranova deveria referenciar a infrastructure para poder implementar a interface cliente API client. E aí eu vou ficar com uma classe que chama WCF Client, mas com nome de API Client. E as coisas começam a ficar esquisitas. Então, o que você tem que se questionar aqui é, quando eu precisar trocar essa implementação, qual parte do código eu deveria alterar? Se eu fiz uma alteração tecnológica, eu só troquei a funcionalidade de API REST com JSON para WCF com XML, sei lá. Se eu fiz uma alteração dessa e está na minha
camada aqui de infraestrutura, né, tá dentro do meu componente de infraestrutura, que teoricamente deveria ter toda a parte de tecnologia, né? Ou seja, se eu fiz uma troca de WCF, de API para WCF, eu não deveria alterar só a infraestrutura? Por que eu fui obrigado agora, que eu tive uma outra, troquei de infraestrutura, daí eu sou obrigado a fazer uma alteração na minha classe de fluxo? Ah, André, mas então é porque você não devia alterar sua infraestrutura, porque a interface está no lugar certo. É que você trocou de componente. Se você trocou de componente, você vai precisar de outra dependência. Mas será que é assim que deveria funcionar? Olha só aqui na sua classe de fluxo. Se a gente não depende diretamente da classe cliente API Client, por que eu era obrigado a ter um using aqui apontando para o meu namespace de infraestrutura? E veja que isso se repetiu, porque quando eu troquei a minha classe de infraestrutura, eu fui obrigado a referenciar a classe nova também. Quer dizer que se eu tivesse uma outra implementação, eu teria que criar de novo outro namespace e eu teria que alterar de novo a minha classe incluir reserva? E se eu tiver essa mesma referência e tiver que fazer essa mesma troca em várias outras classes do meu sistema, eu vou ser obrigado a alterar todas as outras classes de fluxo de negócio porque eu fiz uma alteração na forma como eu me comunico com a rede, na parte de tecnologia, que não tinha a ver com fluxo de negócio. O que motivou essa alteração no fluxo de negócio? Foi uma demanda de negócio ou foi uma demanda de tecnologia? Nesse caso aqui, foi uma demanda de tecnologia. Então tem várias coisas aqui no seu código que estão te mostrando que isso não está correto. E isso fica mais claro ainda quando você vai para o teste de unidade, porque olha só, eu estou fazendo testes aqui deixa eu voltar aqui como estava. Aliás, deixa aqui que dá na mesa, né, o exemplo. Eu estou fazendo um teste aqui, ó, que é da classe incluir reserva command handler. Estou testando minha classe de fluxo. Então, naturalmente, eu tenho que ter referências dentro dessa classe de teste para o meu componente de fluxo. Então, por que aqui no using eu também tenho uma referência para minha classe de infraestrutura? E agora eu fiz a troca, né? Esse aqui está em desuso, tá cinza mais claro aqui, né? Tá apagadinho. Mas esse cara aqui está em uso, ó, infra nova. Por que eu tenho que fazer uma referência para infra nova se o que eu estou testando não é a classe de infraestrutura, é a classe de command handler aqui? É porque alguma coisa está errada. O meu teste está puxando dependências de fora. Porque a minha classe precisa de dependências de fora. Então, esse é o grande problema aqui. O grande erro é que a gente trata as interfaces, a gente olha para a interface do jeito errado, né? As interfaces são conectores. São portas de conexão que você abre para que outros códigos sejam plugados no seu código. Então, é engraçado esse pensamento, né? A gente acha, como já existia essa dependência aqui do projeto de infraestrutura, parece natural que a dependência com a interface também vá para o projeto de infraestrutura. Mas não é assim que funciona. Porque desse jeito você tá enxergando a interface não como um conector, você está enxergando a interface como um provedor. Eu trouxe aqui um exemplo que eu acho que ajuda a entender, ou pelo menos a visualizar. Eu tenho aqui um equipamentozinho de áudio. Esse cara aqui é uma caixinha que recebe dados, é um amplificador, é um DAC, é uma placa de vídeo, praticamente, e ele executa algumas funções aqui para transmitir áudio. E olha só que interessante, ele é uma caixinha, tá vendo? Que ele tem algumas funcionalidades, tipo tem um botãozinho de volume aqui, ó, tá vendo? Tem alguns controles de menu aqui também. Mas se você prestar atenção nele, olha só, ele tem um monte de entradas e saídas. Essa aqui é a parte de trás, né? Aqui eu tenho uma saída RCA para mandar para caixas de som, tenho outras saídas aqui, eu tenho uma entrada ótica e uma entrada USB. Então eu consigo receber dados por aqui, eu consigo receber dados por aqui também, ou consigo sair, eu não lembro se essa porta é entrada e saída, sei lá. Mas veja que aqui eu tenho várias conexões. Essa anteninha aqui, por exemplo, é Bluetooth. Então, ele serve também para receber dados via Bluetooth. Eu tenho aqui, ó,
um buraquinho para conectar o fone. Então, a saída dele, ele oferece uma saída que se eu colocar um fone aqui, eu consigo ouvir a música. A própria entrada de energia também é um conector, tá vendo? Ele faz um monte de coisas internamente aqui, ó. E eu nem tô vendo direito o que tem dentro, né? Não dá para ver, é uma caixinha fechada. Agora ele tem várias interfaces para você se conectar com ele. Então, por exemplo, se eu quiser plugar aqui um computador para ouvir música, eu posso? Posso, porque eu tenho uma porta USB. E se eu pegar aqui USB-B, né? Se eu pegar um adaptador aqui USB-B, USB-A, eu consigo plugar no meu computador. Ou talvez USB-C, consigo plugar. Eu consigo fornecer dados aqui via celular? Eu consigo, porque se eu tiver uma saída USB-C com USB-B, eu consigo conectar o cabo aqui e conectar em qualquer celular. Eu consigo fazer a troca. A fonte de energia. Ele vem com uma fonte, obviamente, né? Então, para fornecer energia para esse cara, eu plugo aqui nesse furinho aqui e coloco o cabo na tomada. Vou fornecer energia. Eu preciso usar exatamente a fonte que o vendedor me deu? Não. Eu posso substituir essa fonte por outra. E vai funcionar, desde que ela tenha as mesmas especificações técnicas. Então, voltagem, amperagem, sei lá o que tem aqui, se ele respeitar, ele funciona. Então, veja que se eu precisar trocar o computador para fornecer dados para esse cara, eu não preciso mudar a interface aqui. Ó. Eu não preciso abrir a caixinha e trocar o que tem dentro. Eu simplesmente plugo um negócio novo. Se eu quiser trocar de fonte, eu não preciso trocar o mecanismo interno dele. Eu simplesmente troco a minha fonte. O seu código é a mesma coisa. Se você colocar a sua interface do lado do fornecedor, você vai ser obrigado sempre a alterar o código que implementa. Esse é o grande erro. E como eu disse, o teste ele te mostra isso. Olha como fica esquisito. Várias vezes eu me questionei sobre isso e eu nunca me dava conta, assim, mas eu sempre achei esquisito. Por que eu tenho que ter essa referência aqui? É estranho ter essa referência. Porque aqui é o namespace que eu estou testando. Aqui é o resultado que ele gera. Está dentro do meu teste. Esse cara aqui é o quê? É uma dependência? Por que eu preciso de uma outra dependência? Se eu quisesse fazer um teste só desse cara, um projeto de teste só para ele, eu não conseguiria, porque eu tenho uma dependência externa aqui, ó. Então a gente plugou a dependência do lugar errado. Quando a gente fala sobre inversão de dependência, é sobre isso. Não é a infraestrutura que referenciaria o seu projeto de API. Ou melhor, não é a API que referenciaria o projeto de infraestrutura. É o contrário. A infraestrutura deveria referenciar a API. Nossa, mas como que isso vai funcionar? É esquisito. Vamos ver um exemplo aqui, ó, que eu já deixei pronto. Mesmo esquema, ó, tem aqui o projeto de infra nova com o WCF Client. Eu criei um projeto apartado aqui, só para não misturar. Eu não vou entrar no mérito aqui se você tem que criar projeto separado ou não, como você tem que estruturar a sua solution, porque é uma outra discussão. Só vou te dar um exemplo aqui isolado que é para você entender. Então, eu criei aqui, ó, separei um projeto application. Então, eu simplesmente copiei o código e troquei os namespaces, tá vendo? E agora aqui ele é application, antes era API.application, né? Agora é só application diretamente. E agora, olha só, dentro desse projeto de applications, eu coloquei minha classe de fluxo e as minhas interfaces, eu coloquei nesse namespace connectors aqui, ó. Então, são conectores. Ou seja, é a mesma coisa disso aqui, ó. Eu estou criando um código com conectores, padrões, para você se plugar no meu código. Se você quiser se plugar, você implementa o meu conector. Então, a dependência ela se inverte. Quem está dando o conector é o consumidor. O consumidor diz, se você quiser implementar o obter cliente, você precisa seguir essa interface. A direção da dependência, ela muda. Então é por isso que a gente diz que é uma inversão de dependências. Então, aqui, nesse caso aqui, ó, se eu quiser fazer essa mesma implementação aqui, ó, de incluir reserva command handler, eu tenho que fazer o meu projeto infra nova
Deixa eu ver se tá sem dependências aqui, né? Eu preciso fazer ele implementar a outra interface. Então eu posso simplesmente... eu vou trocar aqui, ó, o nome para a gente não se confundir, né? E vou colocar aqui, ó, e consulta cliente. Cliente consulta. Pronto. E cliente consulta, que até faz mais sentido, talvez, né? E aí já troco aqui, ó. E agora, olha só, até o nome da coisa fica melhor, né? Ele deixa de ter a conotação de ser uma API ou de não ser. Ele passa a ser realmente um conector. Então, a consulta de cliente. De onde vem a consulta de cliente? Eu não sei de onde vem a consulta de cliente. Alguém implementa e me dá o dado. É o que eu quero. Então, quando eu abro essa interface desse jeito, ó, olha só como o código ele fica... Ele tá igualzinho do jeito que tá, mas ele começou a ficar mais conciso. Então, ele deixou de chamar cliente API client aqui, que é uma conotação de um cliente de API, e passa a ser simplesmente cliente consulta. E eu só quero obter cliente. Para poder fazer essa implementação agora, a gente vem aqui no nosso projeto Infra Nova, e aqui, cliente WCF Client, eu posso simplesmente... eu vou até deixar a interface aí. Ó. Eu posso simplesmente vir aqui e implementar cliente consulta. Eu adiciono a referência aqui, ó. Add reference application. Agora eu dou um use e meu código funciona. Então agora eu tenho uma dependência que está com sentido invertido. Lembra que eu tinha aqui o projeto de API, que é onde está o incluir reserva, né? Ou seja, a classe incluir reserva command handler. Ela dependia da infraestrutura e agora é o contrário. A minha classe nova de infraestrutura é que depende do lugar onde está o incluir reserva command handler. Então, a dependência foi invertida. Esse é o sentido da palavra, do termo inversão de dependência. Não é que a minha classe de negócio depende das outras. Ele não depende das outras classes. Ele tem que ser independente. Como está aqui no nosso iClient consulta. E aí, ó, olha só que interessante. Eu tenho já uma classe de teste. Falei que várias dessas coisas eu aprendi com teste. Olha só que interessante. Aqui, se eu fizer alteração, mesmo teste, só que agora eu estou testando a minha outra classe de reserva, que é a classe nova lá, né? Do meu projeto application aqui, ó. Cadê aqui? Vamos ver aqui, ó. Então, que abre aqui e cliente consulta, né? Incluir reserva command handler, é o mesmo nome, só que é a outra classe que a gente criou. E olha só, agora eu troco aqui a dependência, ó, porque eu troquei de nome, né? Mas olha a diferença que está aqui, ó. O meu teste agora, ele não tem dependência externa. Por quê? Porque a dependência foi invertida. Ou seja, agora o meu consumidor, que é a classe incluir reserva command handler, ela oferece um conector. Então, a dependência, agora a interface, ela está do lado de quem consome a dependência, e não de quem fornece o dado. E essa mudança faz toda a diferença no desenho do seu sistema. Porque isso aqui, eu falei que eu não ia entrar no método de como você divide a sua solution, porque isso muda a forma como você divide. Então a gente é acostumado a montar projeto desse jeito aqui, ó. É por isso que quando você pega um projeto com Clean Architecture, por exemplo, você fica confuso, você fica confusa. Você não entende de onde as coisas vão, para onde elas vão. É porque lá as dependências não seguem a linha que você aprendeu. Elas são invertidas. Os limites são diferentes. Então, quando você precisa fazer uma troca, agora é super simples. Porque se eu tiver que fazer uma troca aqui nessa classe, ó, eu não tenho mais dependência. Eu posso criar aqui mesmo nesse projeto, se eu quiser, na infrastructure aqui, ó. É que aqui na infrastructure não vai dar porque vai dar referência circular, né? Mas eu poderia ter um outro projeto aqui que referencia a minha classe application, o meu projeto application.
E aí, esse projeto, sim, ele vai implementar também a classe WCF Client. E aí, eu simplesmente faço a troca lá na injeção de dependência e a coisa vai funcionar. Então, essa é a grande diferença. Quando você entende que a interface é um conector. Ela é a tomada, não é o plug. Então, de novo, aqui ó, não tem nenhuma ponta para você que sai daqui que encaixa em outro lugar. Ele só tem a interface de fato. Se você quiser falar com ele, você simplesmente acha um cabo compatível e espeta aqui. O seu código, se você quiser fazer com que ele seja plugável, se você quiser que ele seja extensível, é a mesma coisa. Você segue os mesmos princípios. Então, era isso que eu queria te mostrar e que é um conceito que é bem complexo de entender, porque ele é muito sutil, né? A gente acha que entende, mas na verdade não entende. Eu passei muito tempo mesmo, sem entender direito como funciona o princípio de inversão de dependências. E eu não entendia o termo inversão. Eu acho que agora ficou claro para você aí, né? Que a gente trocou a referência de lado. Não é mais a infraestrutura que referencia a API aqui na minha solution, né? Ou melhor, não é a API que referencia a infraestrutura. É a infraestrutura que faz referência ao projeto de API, ou no caso aqui da application. Isso vai desencadear várias mudanças na forma como você estrutura o seu projeto. É por isso que eu falei que eu não queria entrar nesse mérito. Porque talvez, para você, isso não seja um problema hoje. Mas eu só preciso que você entenda que não está exatamente correto de acordo com as definições de outros desenhos arquiteturais. Isso aqui funcionava muito bem quando era 3 camadas, lembra? Camada de apresentação, camada de negócio, camada de dados. A dependência é sempre de cima para baixo. Então é muito linear, é muito simples de entender. Em arquiteturas mais modernas, como Clean Architecture, como Hexagonal, não é assim que funciona. As dependências elas não são unilaterais, né? Um grafo, começa a mudar, e aí a dependência sempre ela vai no sentido da implementação de nível mais alto, né? Aquele ou de nível mais baixo, não sei agora, talvez esteja confundindo as coisas, mas ele fica muito mais longe das regras de negócio. Quanto mais perto das regras de negócio, menos dependência você tem que ter, e é isso que vai garantir que você respeite essas premissas. Mas eu entendo que é realmente difícil de entender. Passei bastante tempo da minha vida sem entender esse conceito aí. Então, para concluir, já acho que ficou bastante longo, já falei bastante coisas. Eu quero que você pense em 2 coisas aqui. Que você nunca deixe de questionar o que você aprende. Porque muitas vezes a gente guarda conceitos na cabeça que são tipo paradigmas, sabe? A gente não quer quebrar. A gente acha que aquilo é o correto e que nunca vai ser diferente. E às vezes pode ser diferente. Às vezes ser diferente te abre outras possibilidades. Possibilidades que você não imaginava. Às vezes você está se matando com um problema só porque você tem na sua cabeça uma coisa que você acha que tinha que ser daquele jeito. E não é. Tem outros jeitos melhores de resolver os problemas. Hoje a gente tem mais recursos, hoje a gente tem mais informação, a gente tem mais instrução. É bem mais fácil. Então, fica com a segunda coisa, fica com a mente aberta para pontos de vista diferentes. Eu, por muito tempo, eu neguei esse ponto aí, porque eu achava que era bobagem, que não tinha nada a ver. E isso que eu gosto sempre de reforçar, vou falar por último aqui, é que o teste de unidade, isso mostra como o teste de unidade ele vai muito além dos bugs, né? Porque foi o teste de unidade que me mostrou isso. A disciplina de teste, né? Testar mais software, olhar para o meu código, ter que fazer teste de coisas que antes eu não testava. Você acha que eu me preocupava em ficar testando classe de fluxo? Cara, simplesmente eu fazia e botava para rodar. E funcionava, sempre funcionou. Só que quando eu comecei a fazer mais teste, eu comecei a entender coisas. Então, muitas das dificuldades que você tem hoje com o teste, elas não estão relacionadas a você saber fazer mocks ou fazer asserts. Ou porque você usa NUnit ou XUnit. Não é por isso. É porque seu código não está permitindo o teste. E o teste de unidade é chato com algumas coisas, assim, principalmente com desenho arquitetural. As coisas ficam esquisitas, elas ficam difíceis, porque ele é feito para ser embaixo da unidade, embaixo da menor unidade possível. E é difícil granular nesse nível.
Quando você entra nesse método, as coisas. Porque você é acostumado a fazer um bololô de coisa que faz um montão de coisa ao mesmo tempo. Quando você precisa testar só um tequinho, começa a ficar difícil. Então, usa o teste de unidade. Eu espero que eu tenha te mostrado aqui como você pode ver que o teste de unidade ele te mostra coisas, né? Eu jamais teria percebido isso se eu não tivesse visto ou questionado que tinha uma referência a mais aqui que não fazia sentido. Então, é uma coisa que parece tão idiota, mas que o teste deixou evidente, ou que pelo menos me fez questionar. Então, eu acho que uma das coisas que eu tenho como missão aqui no canal é sempre trazer essa outra visão para você. O teste de unidade vai muito além de bugs. É muito além de só você corrigir coisas. Ele vai te ajudar a produzir um código com uma qualidade melhor. Qualidade no sentido de ter uma manutenção mais fácil e também de atender às necessidades do seu cliente. E, obviamente, que tenha menos bugs, porque aí é uma outra consequência. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo aí. Se você gostou, deixa um joinha. Se você gostou muito, assina o canal, porque isso ajuda a divulgar esse conteúdo para mais pessoas. E se você tiver outras impressões sobre isso, se você acha que isso que eu falei agora não tem nada a ver, que você trata as coisas de outra forma no seu sistema e elas funcionam, deixa um comentário aí no vídeo aí também, porque eu aprendo bastante com vocês, é sempre muito legal trocar essa ideia, beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.